tô iniciando esse vídeo pode falar sobre o SCP-011 e o SCP-012. Se você ainda não viu os outros vídeos sobre o SCP, confira lá que eu falo do 10 para baixo. Todos os SCPs. Inclusive, eu tô fazendo esse vídeo aqui quinta-feira, né? Porque eu não consegui fazer esse vídeo terça nem quarta, porque tava fazendo muito barulho aqui, então meio que eu tive que esperar, né, muito silêncio para fazer esse vídeo para vocês. Então aqui a gente vai falar sobre o SCP-011 e o SCP-012. Se você gostar desse vídeo, já peço antecipadamente, né, que você deixe o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Você gosta de terror? Esse daqui é um vídeo bastante interessante sobre terror, sobre os SCPs, né? Vou trazer mais conteúdo de terror no canal. Mas se você gosta de anime, tem vários conteúdos de anime aqui também. Eu lanço segunda-feira, né? Eu tenho que esperar as circunstâncias ideais para lançar esses vídeos. Mas como agora eu entrei de férias, eu posso lançar vídeos semanalmente. Sexta-feira talvez eu poste um vídeo sobre o livro que eu tô lendo, que é o Harry Potter, ou reagindo a outro anime que eu ainda... Não sei se eu vou fazer outro vídeo sobre anime ainda, porque agora ainda tenho que decidir qual é o anime que eu ainda vou ver. Eu não sei, agora eu vou ver qual é o anime que eu realmente preciso assistir pra vocês. Reagir junto com vocês, né? Então, bora aqui falar sobre o SCP-011. Então, bora lá. SCP-011. Nome: Estátua Memorial Senciente. Classe do objeto: seguro. Contenção: esse SCP é uma estátua, como vocês estão vendo aí. E esse SCP deve ser limpado 2 vezes por dia, ninguém veja, 30 minutos antes do nascer do sol. Para que ninguém veja. Normalmente as pessoas que limpam são 2 e são os 2 funcionários da Fundação SCP. Se o local não for limpo durante 2 vezes durante o dia, nenhuma pessoa deve chegar perto, ou tiver muito sujo, nenhuma pessoa deve chegar perto dessa estátua. Ninguém. O motivo é que simplesmente essa estátua começa a se mexer e fazer barulhos estranhos, só que ela tem uma ciência, ela é consciente. Muitos alegam que ela é realmente consciente e que ela se irrita com facilidade quando o local está sujo. Ela vem com essa agonia, e como é a estátua de um soldado, né, que como vocês estão vendo aí, ela meio que começa a atacar aqueles que se aproximam dela. Descrição: é uma estátua memorial da Guerra Civil Americana. O local é em Vermont. E a estátua de um jovem segurando uma espingarda esculpida em granito. Alguns relatos contam que ele levanta essa espingarda para balear pássaros que tentam defecar em seu ombro perto da estátua. Muitos já alegam que ter visto essa estátua fazer isso. E raras ocasiões alegam que eles acertam humanos. Não que necessariamente seja culpa da estátua em si. Ela tenta balear os pássaros que tentam chegar perto e acabar acertando humanos. Inclusive, por isso que eles tentam deixar o local mais limpo possível. É um local que fica em Vermont, e essa estátua fica naquele local nos Estados Unidos. Inclusive, muitos alegam que essa estátua pode se mexer de diversas formas diferentes, porém e fazer barulhos estranhos. Mas ela está sendo monitorada e guardada. Como ela não necessariamente, obrigatoriamente, né, ela não ataca humanos, e sim tenta acertar pássaros que tentam fazer isso, né, tentam sujar ela. Então necessariamente ela não ataca humanos, mas sim humanos que tentam possivelmente sujar ou manchar a estátua. Então meio que ela vai atacar sim. Então por isso representa um certo perigo, já que 2 funcionários ficam vigiando a estátua constantemente. E, inclusive, todo o processo que eles fazem de limpeza da estátua, eles fazem, como eu disse antes, 30 minutos antes do nascer do sol, para que ninguém suspeite do que está acontecendo. E até então, para muitos, essa estátua continua sendo uma estátua normal. Mas é claro, para os membros da fundação, essa estátua está sendo vigiada e é classificada como segura. SCP-012. Nome: Pergaminho de sangue. Classe do objeto: Euclídeo. Esse daqui é muito interessante. Eu acho que é um dos SCPs mais interessantes que eu já vi até agora, tirando o primeiro. Que o primeiro, para quem não sabe, o primeiro SCP que eu falei é muito interessante. E ele é Thaumium. Sim, ele é Thaumium. Tá lá no primeiro vídeo do canal que eu falo sobre ele. E para quem não sabe, Thaumium, de todas as classificações, é um dos mais perigosos possíveis. Descrição: foi encontrado pelo arqueólogo Sandoval numa ruína ao norte da Itália. É uma partitura musical com nome escrito e intitulado No Monte Golgota. E se você olha para ela, essa partitura, tenta entendê-la, você obviamente vai entender que essa partitura está incompleta.
Inclusive, quando você nota essa partitura, você olha para ela, você pensa, parece uma partitura normal, só que não. Você nota que a tinta meio vermelha, meio escura, parece uma tinta normal com uma espécie de corante vermelho. Só que é aí que você se engana. Essa partitura é feita de sangue, só que não de uma pessoa, de diversas pessoas diferentes. Sim, essa partitura é feita composta de sangue humano, de diversas pessoas. E eu vou explicar exatamente qual é a periculosidade desse SCP. Quando uma pessoa chega num raio possível de sua visão, pelo menos 30 metros ou por aí, a pessoa olha para essa partitura e começa a ter ilusões, começa meio que ser induzida a chegar perto dessa partitura. Quando essa pessoa chega perto dessa partitura, ela começa a se cortar, se arranhar, possivelmente tirar o máximo de sangue que ela consegue para tentar, com o dedo, ir reescrevendo a partitura para tentar finalizá-la. É uma anomalia que acontece com todas as pessoas que chegam perto desse SCP. Sim, cada pessoa que chegar perto desse SCP vai se cortar, fazer o máximo de corte possível para tentar completar a partitura. E naturalmente, se a pessoa não for retirada daquele local, ela vai acabar morrendo por perda de sangue. Todas as pessoas que tentam completar essa partitura acabam morrendo por perda de sangue porque elas tentam inevitavelmente completar a partitura. Só que aí é que tá uma questão em detalhes. Essa partitura não termina. Não termina, a pessoa morre e ele ainda vai conseguir deixar a partitura incompleta. Contenção. O SCP deve ficar numa sala escura para que ninguém possa olhar para ele e se olhar, ser retirado ao máximo possível. E ela pode ficar numa sala escura ou numa sala infravermelha. E a sua contenção fica numa caixa de ferro suspensa, pelo menos a 2,5 metros de altura do teto para o chão, ou seja, ela fica suspensa do teto para o chão e tem que ficar 2,5 em cada uma, do chão para o teto e para as laterais também. A área deve estar totalmente fechada e selada e que ninguém pode entrar lá, é uma sala trancada. E simplesmente qualquer pessoa que entrar lá dentro deve fazer diversos exames mentais e físicos para saber que se de fato está acontecendo alguma anomalia para fazer a pessoa de alguma forma chegar até a partitura. Muitas pessoas tiveram problemas mentais, psicológicos e físicos ao tentar chegar perto daquela partitura para tentar completá-la. Muitas pessoas tiveram problemas ao tentar chegar perto dela e simplesmente várias pessoas que tentaram se cortar, né? Várias pessoas que tiveram experimento se cortaram, fizeram o máximo possível para tentar completar aquela partitura infinita. E ela está guardada na Fundação SCP, no local que é bastante restrito e secreto para a Fundação. Muitas pessoas que completaram parte da partitura tiraram a própria vida imediatamente. E essa é o SCP-012, que é realmente um SCP muito perigoso se for deixado à vista para qualquer um ver. O SCP-011 não necessariamente ele é uma anomalia, né, como um SCP, ele deve se enquadrar nos padrões de magia seguro, porque ele não necessariamente afeta humanos, mas claro, ele pode afetar sim, já que necessariamente ele fica no meio de uma praça. Então esse daqui é o SCP-0011 e o SCP-0012. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por você ter assistido até aqui. Confira os outros vídeos do canal. Se você não achou esses SCPs tão assustadores, eu faço vídeos sobre outros assuntos de terror, sobre cultura, terror da histórias japonesas, histórias brasileiras de terror também. Eu falo sobre várias histórias de terror. E se você não achou esses SCP tão assustadores, tem mais vídeos sobre os SCPs aqui no canal que são mais assustadores do que esse. Mas se você gostou desse vídeo, dessa curiosidade sobre esses dois SCPs, deixe o like e se inscreva no canal. Se você gosta dos SCPs, gosta de terror, envie esse vídeo para um amigo seu, que gosta também do assunto, para a gente ficar todo unido aqui conversando sobre esses assuntos. Obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gosta de anime, também tem assuntos de anime, de livro, de filmes. Obrigado por tudo, valeu e tchau.